de Bill Hagis. Os terroristas secretos. Capítulo 1. Objetivo: América. Os Estados Unidos devem em breve enfrentar um inimigo mais mortal que já viram. Este inimigo não é apenas militar como de costume, mas também possui a organização e a capacidade de espionagem maciça em operações clandestinas nos Estados Unidos. Ele usa uma fachada que é praticamente perfeita para ocultar suas operações. De fato, agora, esse inimigo está trabalhando secretamente para minar os princípios que fizeram deste país a maior nação do mundo. Este inimigo se infiltrou nos mais altos departamentos e níveis do governo dos Estados Unidos da América e apresenta um perigo extremo para a América. Vamos olhar um pouco a história e entender os métodos que esse inimigo usou no passado e como ele está trabalhando secretamente hoje. A Europa finalmente estava em repouso. As guerras napoleônicas haviam terminado agora, depois de durarem quase 20 anos. O brilhante e astucioso Napoleão havia banhado a Europa com o sangue de seus filhos mais nobres. Finalmente, houve paz. No rescaldo, os soberanos europeus reuniram um Conselho Geral em Viena, Áustria em 1814. Esse conselho passou a ser conhecido como o Congresso de Viena. O Congresso continuou seus trabalhos por um ano, terminando em 1815. O Congresso de Viena foi uma conspiração obscura contra os governos populares em que as altas partes contratantes anunciaram no seu encerramento que tinham formado uma santa aliança. Este era um manto sob o qual eles se disfarçavam para enganar o povo. O trabalho particular do Congresso de Verona, que se desenvolveu, foi a ratificação do artigo 6 do Congresso de Viena, que era, em suma, uma promessa de impedir ou destruir os governos populares onde quer que fossem encontrados, e restabelecer a monarquia onde tinha sido posta de lado. As altas partes contratantes deste pacto, que eram Rússia, Prússia, Alemanha, Áustria, e o Papa Pio VII, rei dos Estados Papais, entraram em um tratado secreto para executar o plano. Burke McCarthy, A Verdade Suprimida sobre o Assassinato de Abraham Lincoln, Aryavarta Publishing, 1924, página 7. Segundo McCarthy, o Congresso de Viena formou a Santa Aliança, cujo objetivo principal era a destruição de todos os governos populares. Governos populares são aqueles em que o governo permite que indivíduos gozem de certos direitos inalienáveis. Você consegue pensar em algum governo popular que estava se estabelecendo no mundo e concedendo a seus cidadãos certos direitos inalienáveis por volta de 1815? O senador Robert L. Owen colocou no registro do Congresso de 25 de abril de 1916, a seguinte declaração, que mostra claramente que ele pensava que o alvo principal da Santa Aliança eram os Estados Unidos. A Santa Aliança destruiu o governo popular na Espanha, e na Itália, tinham planos bem estabelecidos também para destruir o governo popular nas colônias americanas que tinham se rebelado da Espanha e Portugal nas regiões central e sul da América sob a influência do exemplo bem-sucedido dos Estados Unidos. Foi por causa dessa conspiração contra as repúblicas americanas feita pelas monarquias europeias que o grande estadista inglês Canning chamou a atenção de nossos governos. Ibidem 9, 10. Grifo nosso. O senador Owen entendeu do Congresso de Viena que as monarquias unidas da Europa iriam procurar destruir a grande República Americana e suas liberdades compradas com sangue. O senador Owen não era o único que soube sobre esta conspiração contra a liberdade americana e a Constituição. Em 1894, R. W. Thompson, secretário americano da Marinha, escreveu: os soberanos da Santa Aliança haviam reunido grandes exércitos, e logo se comprometeram a devotá-los à supressão de todas as revoltas do povo em favor da liberdade de governo, e ele, Papa Pio VII, desejava dedicar os jesuítas, apoiados por seu poder pontifício, à realização desse fim. Ele sabia quão fielmente eles se aplicariam a esse trabalho e, portanto, ele aconselhou-os, em seu decreto de restauração,
A observar os conselhos úteis e conselhos salutares pelos quais Loyola fez da absolvição a pedra angular da sociedade. R. W. Thompson, As Pegadas dos Jesuítas, Huntington, 1894, página 251. Thompson identificou exatamente quem seriam os agentes usados pelos monarcas da Europa para destruir a República da América, a saber, os jesuítas de Roma. Desde 1815, tem havido um ataque contínuo à América pelos jesuítas para tentar destruir os direitos constitucionais desta grande nação. O famoso inventor do Código Morse, Samuel B. Morse, também escreveu desta conspiração sinistra contra os Estados Unidos. O autor se compromete a mostrar que uma conspiração contra as liberdades desta república está agora em plena ação, sob a direção do astuto príncipe Metternich da Áustria, que, sabendo da impossibilidade de obliterar este exemplo de uma grande nação livre pela força das armas, está tentando realizar seu objetivo através da agência de um exército de jesuítas. A variedade de fatos e argumentos que vão provar a existência de tal conspiração irá surpreender qualquer homem que abra o livro com a mesma incredulidade como nós fizemos. Samuel B. Morse, Conspiração Estrangeira contra Liberdades dos Estados Unidos, Crocker e Brewster, 1835, Prefácio. A série de livros escritos que detalham as tramas sinistras do Congresso de Viena e os jesuítas contra a República Americana são numerosos. O fato dessa conspiração ter ocorrido desde 1815 é um fato histórico. Nós vamos mostrar que esta conspiração está em pleno vigor hoje e que é a razão da América estar tendo tantos problemas no momento e estar tão perto de perder suas liberdades. A maioria das pessoas sabe muito pouco sobre os jesuítas do Papa. A razão para isso é que eles são uma sociedade muito secreta. Para entender qual é a ordem dos jesuítas, considere a seguinte citação. Em toda a cristandade, o protestantismo foi ameaçado por inimigos formidáveis. Depois dos primeiros triunfos do passado da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando realizar sua destruição. Neste momento, a Ordem dos Jesuítas foi criada, o mais cruel, inescrupuloso e poderoso de todos os campeões do Papa. Cortados de laços terrestres e humanos interesses, mortos para a afeição natural, razão e consciência completamente silenciadas, eles não conheciam regra, nem etiqueta, a não ser as de sua ordem, e nenhum outro dever senão estender seu poder. O Evangelho de Cristo havia permitido que seus seguidores enfrentassem o perigo e a suportar o sofrimento indescritível do frio, fome, labuta e pobreza, para sustentar a bandeira da verdade diante da tortura, a masmorra e a estaca. Para combater essas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que lhes permitiu enfrentar iguais perigos e opor-se ao poder da verdade com todas as armas do engano. Não houve crime grande demais para eles cometerem, nenhum engano pequeno demais para eles praticarem, nenhum disfarce muito difícil para eles assumirem. Dedicados à pobreza e humildade perpétuas, era seu objetivo estudado obter riqueza e poder, a serem dedicados à derrubada do protestantismo, e o restabelecimento da supremacia papal. Ao aparecerem como membros de sua ordem, usavam um traje de santidade, visitando prisões e hospitais, ministrando doentes e pobres, professando ter renunciado ao mundo, e com o sagrado nome de Jesus, que andava fazendo o bem. Mas sob esse exterior irrepreensível, os fins mais criminosos e mortais eram frequentemente ocultos. Foi um princípio fundamental da ordem de que os fins justificam os meios. Por esse código, mentira, roubo, perjúrio, assassinato, não eram apenas perdoáveis, mas louváveis, quando serviam aos interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminho para cargos de Estado, ascendendo até serem conselheiros dos reis, e moldando a política das nações. Eles se tornaram servos para agir como espiões sobre seus mestres. Eles estabeleceram faculdades para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para as pessoas comuns, e os filhos de pais protestantes foram atraídos para uma observância dos ritos papistas.
Toda a pompa e exibição externa do culto romano foi levado a confundir a mente e deslumbrar e cativar a imaginação e, portanto, a liberdade pela qual os pais haviam trabalhado e sangrado foi traída pelos filhos. Os jesuítas se espalharam rapidamente pela Europa, e onde quer que fossem, seguiu-se um renascimento do papado. Ellen G. White, O Grande Conflito, páginas 234, 235. Pacific Press Publishing, 1911. Os jesuítas funcionam como a polícia secreta mundial do papado. Eles são muito secretos e fazem de tudo para manter suas operações em segredo. Eles não dizem a ninguém que são jesuítas. Para todas as aparências externas, eles aparecem como pessoas normais. Um último autor será citado aqui. São os jesuítas. Esta sociedade de homens, depois de exercer sua tirania por mais de 200 anos, finalmente tornou-se tão formidável para o mundo, ameaçando a inteira subversão de toda a ordem social, que até mesmo o Papa, cujos súditos devotos são, e devem ser, pelo voto de sua sociedade, foi obrigado a dissolvê-los. O Papa Clemente suprimiu a ordem jesuíta em 1773. Eles não tinham sido suprimidos, no entanto, por 50 anos, antes da diminuição da influência do papado e do despotismo exigir seus trabalhos úteis para resistir à luz da liberdade democrática, e o Papa, Pio VII, simultaneamente com a formação da Santa Aliança, 1815, reavivou a ordem dos jesuítas em todo o seu poder. E os americanos precisam ser informados sobre o que são os jesuítas? Eles são uma sociedade secreta, uma espécie de ordem maçônica, com características superadicionais de repugnância revoltante, e 1000 vezes mais perigosa. Não são apenas sacerdotes, ou de um credo religioso, são comerciantes, e advogados, e editores, e homens de qualquer profissão, que não têm crachá exterior pelo qual possam ser reconhecidos. Eles estão em toda a vossa sociedade. Eles podem assumir qualquer caráter, o de anjos da luz, ou ministros das trevas, para realizar seu único grande fim. Eles são todos homens educados, preparados e jurados para começar a qualquer momento, e em qualquer direção, e para qualquer serviço, comandado pelo general de sua ordem, vinculado a nenhuma família, comunidade ou país, pelos laços comuns que ligam os homens, e vendidos para toda a vida à causa do Pontífice Romano. J. Wayne Lawrence, A Crise na América, ou Os Inimigos da América Desmascarados, G. D. Miller, 1855, páginas 265 a 267. Inácio de Loyola fundou a Ordem Jesuíta em 1540. Sua posição na Igreja Católica Romana foi solidificada durante o Concílio de Trento, que decorreu de 1546 a 1563. O Concílio de Trento foi convocado com um grande objetivo em mente, como parar a Reforma Protestante. A Reforma começou em 1517, quando Martinho Lutero, o corajoso frade alemão, escreveu 95 teses na porta da Capela de Wittenberg. Estas teses desafiavam, entre outras coisas, a hedionda doutrina das indulgências ensinada por Roma, que declarava que um homem poderia salvar a si mesmo e aos seus entes queridos, lançando moedas suficientes nos cofres da Igreja Católica. Os grandes ensinamentos de Lutero de que só a Bíblia é o padrão para toda a doutrina e prática, e que somente uma pessoa é justificada diante de Deus através da fé em Jesus Cristo, enviaram emoções através dos corações de milhares de pessoas por toda a Europa e ondas de choque através dos corredores do Vaticano. Assim, o Concílio de Trento foi convocado para combater a Reforma, por isso é conhecida como a Contra-Reforma, e os jesuítas seriam as principais ferramentas de Roma para desfazer e destruir todo o traço do protestantismo, onde quer que fosse encontrado. Os dois maiores documentos da América, a Declaração de Independência e a Constituição, estão cheios de declarações protestantes que são absolutamente intoleráveis para os jesuítas de Roma. Surpreende-lhe que o Vaticano condene os documentos fundadores dos Estados Unidos.
O Vaticano condenou a Declaração de Independência como maldade e chamou a Constituição dos Estados Unidos de um documento satânico. Avro Manhattan, o Dólar e o Vaticano, Ozark Book Publishers, 1988, página 26. Aqui está parte do juramento dos jesuítas. Eu prometo e declaro que não vou ter opinião ou vontade própria, ou qualquer reserva mental, mesmo como um defunto ou cadáver, mas vou sem hesitar obedecer a todos e cada comando que eu possa receber de meus superiores na milícia do Papa, para extirpá-los e exterminá-los da face de toda a terra, e que não pouparei idade, sexo ou condição, e que eu vou pendurar, queimar, estripar, ferver, despedaçar, estrangular e enterrar vivos esses infames hereges, rasgar os estômagos e os ventres de suas mulheres e esmagar as cabeças de seus bebês contra as paredes, para aniquilar para sempre a sua raça execrável. Que, quando mesmo não puder ser feito abertamente, eu usarei secretamente o cálice envenenado, o cordão de amarração, o aço da vara ou a bala de chumbo, independentemente da honra, do grau, da dignidade ou da autoridade da pessoa ou pessoas, qualquer que seja a sua condição de vida, pública ou privada, como eu a qualquer momento posso ser ordenado a fazer por qualquer agente do Papa ou superior da Irmandade da Santa Fé, da Companhia de Jesus. Edwin A. Sherman, O Corpo de Engenheiros do Inferno, ou Sapadores e Mineiros de Roma, subscrição privada, 1883, páginas 118 a 124. Pensar que uma pessoa concordará com um juramento tão abominável desafia a razão. Não se poderia sequer imaginar um juramento mais desfigurado. A palavra herege na citação acima se refere a qualquer um que discorde do Papa. Numa carta de John Adams ao então presidente Thomas Jefferson sobre os jesuítas, lemos: não teremos aqui enxames regulares deles, com tantos disfarces como só um rei dos ciganos pode assumir, vestidos de pintores, editores, escritores e professores? Se alguma vez houve um corpo de homens que mereceu a condenação eterna na terra e no inferno, esta sociedade de Loyola, os jesuítas, George Raimer, o novo jesuíta, Little, Brown, and Company, 1971, página 14. Napoleão Bonaparte fez esta declaração: os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é um general de um exército, não o mero pai-abade de um mosteiro. E o objetivo desta organização é poder. Poder no seu exercício mais déspota. Poder absoluto, poder universal, poder de controlar o mundo pela vontade de um único homem. Jesuitismo é o mais absoluto dos despotismos, e ao mesmo tempo o maior e o mais enorme dos abusos. O general dos jesuítas insiste em ser mestre, soberano, sobre o soberano. Onde quer que os jesuítas sejam admitidos, eles serão mestres, custe o que custar. Sua sociedade é por natureza ditatorial e, portanto, é o inimigo irreconciliável de toda a autoridade constituída. Todo ato, todo crime, por mais atroz que seja, é um trabalho meritório, se cometido para o interesse da Companhia dos Jesuítas, ou por ordem do seu general. General Monterrollon, Memorial do Cativeiro de Napoleão em Santa Helena, páginas 62, 174. Não havia disfarce que não pudessem assumir e, portanto, não havia lugar em que não pudessem penetrar. Eles poderiam entrar sem serem ouvidos no aposento do monarca, ou no gabinete do estadista. Eles poderiam sentar-se invisíveis em convocação ou na Assembleia Geral, e se misturarem insuspeitos nas deliberações e debates. Não havia nenhuma língua que eles não pudessem falar, e nenhum credo que eles não pudessem professar, e assim não havia nenhum povo no meio do qual eles não poderiam morar, e nenhuma igreja cuja adesão eles não poderiam entrar e cujas funções eles não poderiam cumprir. Eles poderiam execrar o Papa com os luteranos, e jurar a liga e aliança solene. J. Wiley, A História do Protestantismo, volume 2, página 412. Citado em Sidney Hunter, Alberto é de verdade. Chic Publications, página 13. Diante dessas afirmações, várias questões surgem.
Desde que os jesuítas começaram um ataque direto à América em 1815 nada se interpõe no seu caminho. As políticas levadas a cabo hoje na América estão sob o controle deste déspota de Roma. Os assassinatos de certos presidentes, como Abraham Lincoln, William McKinley, James Garfield e William Henry Harrison, foram inspirados pelos jesuítas. As atrocidades, como Waco, cidade de Oklahoma, e a destruição das Torres Gêmeas em Nova York foram planejadas atrás das muralhas do Vaticano. E quanto à nossa preciosa Constituição e à Carta de Direitos que foram alvo de ataques tão implacáveis nas últimas décadas? Será que o maior prêmio dos jesuítas é aniquilar nossas preciosas liberdades que foram adquiridas a tão alto custo? Os capítulos seguintes analisarão algumas dessas questões muito preocupantes. Como se o Congresso de Viena não fosse suficientemente claro quanto aos objetivos dos monarcas europeus e da ordem jesuíta, foram convocados mais 2 congressos. O primeiro deles foi realizado em Verona em 1822. Durante este congresso, foi decidido que a América seria o alvo dos emissários jesuítas e que a América seria destruída a todo custo. Todos os princípios da Constituição deveriam ser dissolvidos e novos princípios jesuíticos deveriam ser postos em prática, a fim de exaltar o papado ao domínio na América. A outra reunião foi realizada em Chieri, Itália, em 1825. Aqui está o que foi decidido lá. Em 1825, cerca de 11 anos após o renascimento da ordem jesuíta, uma reunião secreta de líderes jesuítas foi realizada em seu colégio de Chieri, perto de Turim, no norte da Itália. Naquela reunião, foram discutidos planos para o avanço do poder papal, em todo o mundo, para a desestabilização dos governos que estavam no caminho e para o esmagamento de toda a oposição aos esquemas e ambições dos jesuítas. O que nós almejamos é o império do mundo. Devemos dar a eles, os grandes homens da terra, para entender que a causa do mal, o fermento mau, permanecerá enquanto o protestantismo existir. O protestantismo deve, portanto, ser totalmente abolido. Os hereges são os inimigos que estamos obrigados a exterminar. Então a Bíblia, a serpente que com a cabeça ereta e olhos piscantes nos ameaça com seu veneno enquanto rasteia ao longo do chão, será transformada em uma vara assim que formos capazes de agarrá-la. Hector Macpherson, o jesuíta na história, os Archbook Publishers, 1997, apêndice. O objetivo de Chieri é claro: destruir o protestantismo a qualquer custo, e restaurar o poder temporal do papado em todo o mundo. Ao vermos João Paulo II atravessar o globo e ser aceito mundialmente como o homem da paz, podemos ver como o plano dos jesuítas, instituído em Chieri, está funcionando. Estas 3 reuniões, em Viena, Verona e Chieri, foram realizadas com o maior sigilo possível. No entanto, um homem participou dos 2 primeiros encontros que não seriam silenciados. O ministro das Relações Exteriores britânico George Canning entrou em contato com o governo dos Estados Unidos para avisá-los de que os monarcas da Europa estavam planejando destruir as instituições livres da América. Foi por causa desta conspiração contra as repúblicas americanas pelas monarquias europeias que o grande estadista inglês Canning chamou a atenção do nosso governo para ele, e os nossos estadistas de então, incluindo Thomas Jefferson, que ainda estava vivo naquela época, tomou uma parte ativa para trazer a declaração pelo presidente Monroe em sua próxima mensagem anual para o Congresso dos Estados Unidos que os Estados Unidos consideraria como um ato de hostilidade para o governo dos Estados Unidos e um ato anti-amigável, se esta coligação, ou se qualquer potência da Europa alguma vez se comprometeu a estabelecer sobre o continente americano qualquer controle de qualquer república americana, ou para adquirir quaisquer direitos territoriais. Esta é a chamada doutrina Monroe. A ameaça do Tratado Secreto de Verona de suprimir o governo popular nas repúblicas americanas é a base da doutrina Monroe. Este tratado secreto estabelece claramente o conflito entre o governo monárquico e o governo popular, e o governo de poucos contra o governo de muitos. Burke e McCarthy, A Verdade Suprimida sobre o Assassinato de Abraham Lincoln,
página 10. A doutrina Monroe foi a resposta da América ao Congresso dos Jesuítas de Viena e Verona. A América consideraria um ato de guerra se qualquer nação europeia procurasse a expansão colonial no hemisfério ocidental. Os jesuítas foram capazes secretamente de atacar e infiltrar a América para realizar exatamente o que a doutrina Monroe foi declarada para evitarem. Conseguiram impô-lo porque foi feito com o maior segredo e sob a fachada de ser uma igreja. Em uma carta ao presidente Monroe, Thomas Jefferson fez as seguintes observações. A pergunta apresentada pelas cartas que me enviastes é a mais importante que já foi oferecida à minha contemplação desde a independência. Isso nos fez uma nação, isso estabelece a nossa bússola e aponta o rumo que devemos seguir através do oceano do tempo que se abre sobre nós. E nunca poderíamos embarcar nele em circunstâncias mais auspiciosas. A nossa primeira e fundamental máxima deveria ser: nunca nos envolvermos nos conflitos da Europa. Em segundo lugar, nunca deixar que a Europa se intrometa nos assuntos atlânticos. A América, do Norte e do Sul, tem um conjunto de interesses distintos dos da Europa, e particularmente os seus próprios. Deveria, portanto, ter um sistema próprio, exclusivo e separado do da Europa. Enquanto o último está trabalhando para se tornar o domicílio do despotismo, nosso esforço certamente deve ser, para fazer de nosso hemisfério da liberdade, devemos estar, declarando nosso protesto contra as violações atrozes dos direitos das nações, pela interferência de quem quer que seja nos assuntos internos de outros, tão vergonhosamente iniciado por Bonaparte, e agora continuado pela aliança igualmente sem lei, chamando-se Santa. Opor-nos-emos, com todos os nossos meios, à intervenção violenta de qualquer outro poder. A questão agora proposta implica consequências tão duradouras, e efeitos tão decisivos em nossos destinos futuros, a ponto de reacender todo o interesse que agora sinto em tais ocasiões, e de me induzir ao risco de opiniões, que provarão apenas meu desejo de ainda contribuir com meu entusiasmo para tudo o que possa ser útil ao nosso país. Arquivos, Mount Holyoke College. Jefferson viu isso como uma grande crise na jovem história da América, porque os jesuítas astutos e sinistros tinham sido ordenados a visar a destruição da América. A doutrina Monroe desafiava qualquer avanço da Europa sobre a América. No entanto, Monroe realmente não entendia que os astutos jesuítas não iriam inicialmente usar a força das armas para alcançar seus objetivos. Eles usavam o astuto, a astúcia e o maior segredo. Eles apelariam aos pontos mais baixos dos homens. Eles iriam plantar seus agentes em posições de riqueza e poder e, em seguida, usar a sua influência para ganhar o seu grande prêmio: a subversão e destruição de todos os princípios protestantes, como delineado na Constituição dos Estados Unidos.